Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Michele Barbosa, sou especialista em vendas e comportamento humano e hoje nós estamos no primeiro episódio do Sobre Linhas Tortas, um podcast voltado para vendas, marketing e empreendedorismo feminino. Hoje aqui comigo eu estou com a Paty, especialista em marketing e posicionamento. Tudo bom, Paty? Tudo bom, Michele? Prazer, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom te receber. E estamos também com a Vivian, uma grande amiga. Se apresenta pra gente, Vivian. Oi, bom dia. Primeiro queria agradecer, tá? O convite, né? E sendo a primeira convidada, dando esse start aí, espero que seja sucesso esse podcast. Começamos com um pé direitaço aqui hoje. Meu nome é Vivian Santos, eu sou sexóloga, especialista em sexualidade e saúde íntima. E eu faço um trabalho aí com casais, mulheres, um trabalho direcionado para uma sexualidade saudável. Então, levar realmente esse conhecimento, quebrando tabus e desmistificando aí a sexualidade saudável com a pornografia, que é o que muitas das vezes atrapalha muitas pessoas de acessar esse conhecimento, né? Então, essa é a minha missão, meu propósito. Ai, que bom, Vivian. É um trabalho muito importante. Sim. Eu queria entender em que momento você pegou esse dom e viu que isso poderia ser uma ferramenta também de empreendedorismo para você. Então, eu comecei a estudar, né, sem pretensão nenhuma, mas porque a sexualidade foi uma dor para mim, né? Meu primeiro casamento, eu tinha problemas muito sérios ligados a dores físicas mesmo na área de sexualidade. E eu queria entender mais sobre isso, então eu costumo dizer que quando a gente quer entender, nada melhor do que você estudar para você entender, né? Porque eu busquei informações e as informações, para mim, eram muito rasas. Nenhuma se enquadrava no que acontecia comigo. No que você estava vivendo, exatamente. Né? Então eu fui estudar. E aí eu fui me apaixonando, né, por esse mundo, por esse assunto, descobrindo muitas coisas. E eu comecei a ver que essa não era uma questão só minha. Muitas mulheres passavam por questões de dores físicas e dores emocionais ligadas na sexualidade, e isso interferia várias partes da vida dela. Não ficava caladas, né? Não ficava só na saúde sexual dela. Reverberava na saúde emocional, reverberava na função dela como mãe, como profissional. Então, eu comecei a enxergar que essa dor não era só minha. E aí eu falei, eu acho que eu posso fazer mais, transformar isso num negócio. E aí eu comecei a me especializar e comecei a levar essa mensagem em palestras, né, eventos, e atendendo também de forma individual essas mulheres e esses casais que têm essas questões. Então, o start exatamente foi esse, quando eu percebi que esse não era um problema pontual meu, que muitas mulheres, elas tinham muitas questões nessa área, mas elas não falavam, exatamente pelo mesmo problema que eu, né? Vergonha, o tabu, o medo de ser julgada, alguém que tivesse uma escuta ativa para ouvir a questão dela. Então, eu falei, não, eu acho que dá. E aí eu comecei a palestrar, e aí hoje é o que eu faço, né? Entendi. Você acaba fazendo muito conteúdo no Instagram, vejo que você faz bastante, né? Gosto. E esse posicionamento que você traz pro Instagram, você acha que isso reflete ali no melhor posicionamento do seu negócio, de chamar essas pessoas que estão precisando desse serviço? O que você sente ali em relação à criação do conteúdo que você faz na rede social? O meu jogo virou depois que eu me posicionei no Instagram. Realmente como uma profissional. Porque antigamente, né, se pegar alguns vídeos meus de 4 anos atrás, né, eu falava muito na brincadeira, sabe? Sobre sexualidade. Eu falo que se você entrar na internet hoje, você vai ver muitos vídeos falando sobre sexualidade, sobre sexo, de uma forma, assim, engraçada, risos, né? E assim, geralmente traz muito isso. Só que eu costumo dizer que no fechar das portas dos quartos tem muita dor e muito sofrimento. Tem muitos casais, muitas mulheres sofrendo por questões na sexualidade. Então, me posicionar nas redes sociais como uma profissional que sabe o que está falando, né? E que passa essa seriedade de tratar a dor. A pessoa se sente acolhida, né? Se sente acolhida, né? Você passa a credibilidade do que você está falando. Você não é só... e aí que eu não estou falando
que não pode ser, não. Porque acaba que a gente é influencer, né? A gente acaba sendo. Mas você não é só... Influência da própria marca, do próprio negócio. Mas você não é só uma pessoa que tá lá falando do que você não sabe. Quando você se posiciona como uma profissional, como alguém que estudou aquilo e que tá preparada para atender todas as demandas, você traz realmente uma seriedade pro teu negócio. Então, se posicionar no Instagram não é assim. O Instagram hoje é a minha vitrine. Né? Nem tanto para consultas individuais, porque pacientes de consultas, geralmente não vêm pelo Instagram, vêm pelo Google. As pessoas vão para o Google pesquisar. Mas no Instagram é minha vitrine principal para, por exemplo, palestras, eventos, principalmente igrejas. Como a pessoa te vê, né? Exatamente. Realmente o posicionamento. O posicionamento é como a pessoa te percebe. E assim, 90% das palestras que eu fecho que vem do Instagram, às vezes nem me conhece. Digita lá, entra no Instagram, vê, gosta da forma como eu falo e me contrata. E 10% é indicação. Então, 90% é Instagram. Já consulta, vem, mas pouco. Porque, como no Instagram, né, ainda eu tenho uma demanda grande de pessoas que já conhecem, muitas das vezes ainda bate a vergonha. Né? Ai, me conhece, tal. Então acontece. É um assunto delicado, né? Pra pessoa, tipo assim, íntimo. Chamar num direct e falar alguma íntimo, coisa. Né? Então, às vezes, por ser conhecida, ali ser da mesma roda social, então ali trava mais um pouquinho. Não que não venha, vem. Mas pelo Google é muito mais recorrente. Sim. Né? As pessoas estão porque a pessoa já tá mais intencionada ali no Google, né? No Instagram a gente gera o desejo, a gente se posiciona, a gente mostra o que a gente quer passar, né? Pra pessoa. É isso aí. Foi isso, mais ou menos. De bola. Vivian, além de ser uma grande amiga, uma inspiração para mim, ela foi minha mentorada no meu método de venda TAV. Verdade. Vivian chegou para mim com uma dor muito grande, uma profissional extremamente qualificada, estudou, se dedicou muitos anos, só que como a maioria dos profissionais dessa área da saúde mental, não sabia o que, Vivian? Completa aí pra gente. Como foi e por que você procurou o TAV? Vender. Na verdade, é um trauma, né? Não sei vender. Cara, quem não fala isso, né? Eu não sei vender, eu tenho vergonha de... Parece que eu... Uma dor que eu falava muito pra Michele, parece que eu tô pedindo pra pessoa comprar. Então, isso pra mim era, né? Nossa, isso... Era horrível. Eu ainda falava pra Michele, eu não consigo. E falar o preço também, ela não conseguia falar eu tinha muita dificuldade em dar preço, né? E eu já tive exemplos, eu já tive coisas assim que aconteceram ruins, tipo, de não cobrar. No início, eu não cobrava, eu já até sinalizei uma vez pra Michele, eu não cobrava com medo, tipo, vou igreja, palestra. Então, eu não cobrava com medo. E lá eu não vou pra, tipo, as pessoas falam, cobra pra pregar. Não, eu vou lá pra palestrar, falar do meu trabalho, é o meu trabalho. E às vezes no iniciozinho, eu não queria cobrar com medo, e aí depois eu via pagando pessoas, né, tipo, mais famosas, e eu ficava com medo de cobrar um valor. Eu ficava com medo das pessoas não pagarem, e aí eu procurei a Michele. Acharem ruim, né? E eu procurei a Michele exatamente eu precisava mudar essa mentalidade, né? Entender que eu era vendedora e que tinha valor no meu negócio, no meu trabalho, e eu precisava aprender isso. E pra mim foi muito difícil. Eu tive vários conflitos, né? Várias dores no meio do caminho aí dessa jornada, dessa mentoria, porque... Às vezes eu falo pra ela, não quero mais, não vou vender, eu não consigo, então, e aí, todas as vezes que ela me passava algumas técnicas, eu aplicava, todas as vezes deu certo. Tem aquela da igreja, conta pra gente, do presente, tá. Dos seguidores, que ela saía às vezes de uma palestra e não conseguia atingir um número de seguidores que tinha ali na igreja. Às vezes a igreja estava muito cheia e só 3, 4 pessoas passavam a seguir ela. Aí a gente criou uma estratégia para que ela ganhasse seguidores em todas as palestras dela. Eu tenho um curso na Hotmart, né? E aí, esse curso eu meio que uso para atrair mais pessoas ou dar de presente. Então, a Michele, ela me orientou para que eu, no final da minha palestra, né, botasse uma caixa com um voucher do curso, e para quem me seguisse ali naquele momento,
né, ia ganhar a primeira pessoa que me mandasse mensagem no meu direct, me seguisse, quando eu chegasse em casa eu ia ver e ia ganhar o curso. E assim, nesse dia eu acho que eu saí no dia da palestra, na hora, quando eu cheguei em casa eu tinha mais de quase 100 seguidores a mais. Pô, legal. Então, aí eu já adotei essa estratégia, agora eu sempre adoto. São técnicas, né? Ela tinha um foco, ela tinha um desejo de sair com mais seguidores, até para que conhecesse mais o trabalho dela. Sim. Porque o que ela fala ali nas palestras da igreja é um pouco de todo o conhecimento dela. E no Instagram a pessoa consegue conhecer mais o trabalho dela. E as pessoas não seguiam, às vezes até por vergonha. Então a gente criou uma estratégia para motivar as pessoas a perder essa vergonha. Eu fiquei muito feliz com isso. Tem a estratégia também da consulta avaliativa, que deu super certo. Outra coisa que a Michelle falou, né? Ela quis entender mais ou menos como era o meu trabalho quando chegavam as pessoas para mim interessadas no atendimento. Até nas palestras, porque eu adotei isso nas palestras também. Quando um pastor ou um líder me manda mensagem para saber sobre palestras, né, eu sempre falo para eles assim, né, olha, eu gosto de agendar um atendimento, uma chamada de vídeo de no máximo 20 minutos. Não vai passar, às vezes passa, né? A pessoa fala mais passa, também, né? Por quê? Um atendimento mesmo. E aí eu passo, né, pra eles, né? Eu gosto de conhecer vocês, a visão da igreja, ou quando é evento, a visão do evento, quais as principais demandas dos casais da igreja de vocês, pra eu trazer uma palestra direcionada. Sim. Isso aí sobe o valor, entendeu? Eles adoram, e aí, a minha taxa de recontratação em igrejas é muito grande. Porque você supriu ali a demanda que eles precisavam. Até hoje, assim, não teve nenhuma igreja que eu fui uma vez. Né? Já teve igreja que fechou pacote comigo. Tem igreja que você vai já todo ano, todo ano já ali, já, tipo, jantar de casais, assim, eu já vou ir na consulta, também eu fiz isso. Ela me perguntou, né, deixa eu analisar como você atende. Já falou, a pessoa me manda mensagem. Me manda print. Aí eu mandava os prints. O valor, e alguns fechavam, a maioria sumia, tal, não sei o quê. Aí ela montou essa estratégia pra mim. Olha, você não vai passar valor. Você vai explicar que cada pessoa é uma pessoa com uma demanda específica, e aí você vai marcar uma consulta avaliativa, vai falar que é de graça, 20 minutinhos, e lá você vai entender a demanda, e aí depois disso você vai passar valor. E eu fiz isso, né? E deu super certo. Assim, na semana que eu fiz, porque eu patrocinei uma arte, e aí vieram, tipo, 10 desse patrocínio. E acho que 10 eu marquei essa consulta, consegui. Num dia eu fiz umas 5 consultas avaliativas. Dessas 5, 3 fecharam comigo. E pra mim é uma coisa... muito bom, é uma taxa muito alta. Porque a pessoa ali, ela já me conheceu, já conheceu a forma como eu trabalho, e eu tratei ela realmente como... a situação dela como única. Eu não posso te passar um valor sem saber qual é a tua demanda. Então, pra gente ver. E outra coisa que eu falo, né? Eu não fecho assim, né? Eu vou ficar com você 1 ano, não. Sexualidade, geralmente, demandas de sexualidade, elas às vezes são é falta de informação. Então, uma consulta um pouco maior, ou 2, 3, ali a gente vai resolver. Agora, quando é algo mais grave, de disfunção, aí a gente trabalha em conjunto, né, com outros profissionais. Então, vai demandar um tempo maior. Então, foi muito legal, gostei muito e eu adotei e hoje eu faço isso, né? Muita gente não sabe, essa técnica que eu passei para ela, dá certo com quase todo mundo. É como a gente diz na venda, né? Não tem uma receita certa para vender. Então, eu ensinei a Vivian a avaliar o perfil daquele cliente. Tem cliente que realmente só queria saber o preço. Ela via que era um cliente que só queria preço, ela ia e falava o preço médio de uma consulta com ela. Mas quando ela conseguia se conectar com o cliente, não mandar aquelas mensagenzinhas prontas, automáticas, que é o que a gente sai às vezes da faculdade ou do curso de especialização e não ensinam pra gente. Não ensinam. Eu fiz agora psicanálise. No meu curso de psicanálise, não me ensinou como vender.
o meu trabalho. E eu trouxe isso de forma bem específica para o trabalho da Vívia, para o que ela entrega. E acontece, né? Você vê uma demanda muito grande. Acho que todo dia no meu Instagram eu vejo gente que está começando curso de psicanálise, psicólogo, mas a maioria não tem demanda de atendimento depois que se forma, porque exatamente essa é uma dor, né? Então eles ficam dependendo de indicação, que é o que a gente fala do tráfego, né? Você do vê Google. poucos que tem assim, né? Eu tenho uma amiga que foi para São Paulo e ela teve sucesso na carreira dela. Inclusive, eu trabalho lá com ela, né? Na área, ela é psicóloga, mas são poucos, né? Você quer viver de indicação? Pois é. É muito difícil você viver. Por isso que é bom que você precisa ter um Google Meu Negócio bem estruturado. Você precisa ter um Instagram que conecte com as pessoas e que mostre o valor. Não, quando a gente fala valor, não é valor dinheiro, é valor de posicionamento, Sim. valor do teu trabalho. Valor do seu serviço, Isso. né? Do teu, colocar ali tudo que você estudou, Isso. mostrar, né? Todos os benefícios da pessoa ter o que teu a serviço. gente quebrou na Vívia no começo no nosso treinamento foi essa mentalidade. Porque ela não conseguia enxergar o valor do trabalho dela. Ela sabia que ela era muito boa, ela sabe que ela entregava mais do que a maioria das pessoas, a gente conversou muito sobre isso, muito mais do que qualquer outra pessoa na mesma área dela. Só que ela não conseguia passar, ela tinha medo de falar isso para as pessoas. Ainda tinha essa crença limitante dentro dela de que as pessoas não vão querer investir em sexualidade. Então a gente teve um trabalho bacana aí de mentalidade, trabalhou bastante ela, e hoje ela consegue falar, né? Tipo, 10 mil reais. Vai chegar lá, né, amiga? Vai. Mas essa insegurança, na verdade, ela é de forma geral, né? Muitas mulheres hoje em dia até não conseguem se posicionar realmente. A gente sabe que é um braço que é necessário, né? A gente precisa, primeiro, existir no Google Meu Negócio, né? Que nem você falou, as pessoas lá já estão intencionadas. Você precisa aparecer no Google. Mas quando a pessoa te procura no Google, provavelmente ela vai lá no Instagram te olhar. Quem é ela? Quais os valores dela? Será que eu vou me conectar com ela? Sim. E muitas vezes a pessoa que tá por trás do negócio, a mulher que tá por trás do negócio, ela tá insegura pra gravar, né? Ela tem questões emocionais que travam ela, né? Eu acredito até que tá ligado com o que você falou. Quando ela se autoconhece, resolve problemas que estão travando ela, essa melhora acontece até mesmo no posicionamento dela, do negócio dela alavancar com o posicionamento dela, né? Depois que ela trata com você, ela melhora até o emocional dela para ela destravar certas questões que atrapalham no profissional. Sim, tudo a ver, né? É como você se enxerga, como você se enxerga é do jeito que as pessoas também vão te enxergar. Sim. Então, tratar essa mulher na autoestima dela, na identidade dela, que muitas das vezes está ferida, muitas das vezes ela nem mesmo ela sabe quem ela é e do potencial dela, é essencial para que ela mude a vida dela, mude a forma como ela se vê. Então, realmente, essa parte de você tratar a autoestima da mulher e a sexualidade está muito ligada nisso, né? Sim. Muitas das vezes, essa mulher que tem dores, que está com problema no relacionamento, dificilmente ela vai ter um bom desempenho. Reflete, né? Reflete, porque ela tá muito ligada ao feminino dela, né? Então ela tá com o feminino ferido, muitas das vezes ela tem questões com rejeição, ela tá com... Eu falo, gente, você já viu uma pessoa mulher principalmente, né? Que tá com problemas seríssimos, ela não consegue se concentrar. Ontem eu fiz um treinamento numa escola, tava até conversando com a Michelle à noite para adultos, e falei sobre violência doméstica, e eu tava falando exatamente sobre você focar energia para o que é importante para você, que veio essa questão de ciúme, né? Já falando de ciúme. E aí as pessoas me perguntaram se antigamente eu tinha esse costume de bisbilhotar celular, né? De ex-marido e tal. Eu falei que eu nunca tive esse costume, porque eu já tenho muito problema, já basta os meus. Vou caçar nada? Vou caçar nada, né? Então, eu realmente... Mas é você saber muito bem quem você é. Vontade dava, mas aí eu até falei pra ele, gente, eu preciso estar com a minha energia voltada pro que realmente é importante pra mim, tipo ganhar dinheiro. Sim. Então eu falei pra gente, mente vazia dá nisso. Quando você tá com a mente vazia, você vai ter vontade de fazer várias coisas que não vai ser legal pra você.
Então, é um conjunto. E você começa a imaginar coisas também, né? Claro, quando você não tá produzindo, a tua mente, quando fala mente vazia, oficina do diabo, e o diabo é exatamente todas as coisas que vêm negativas pra tua vida. Tudo que, o que será, né? Aí você começa a pensar no outro. Mas quando você tá focado em você, sabe quem você é, você tem direcionamento e você consegue, né? E passando. Ninguém vai dizer, não vai. Mas você pode, eu sempre falo, você pode neutralizar alguns pensamentos quando você tem um propósito. Quando você tem um foco, quando você tem uma meta. Então, a mulher, quando ela tá ferida na autoestima dela, tudo na vida dela vai mal. Tudo na vida dela vai mal. Sim, reflete em vai tudo, refletir em tudo na vida dela, os negócios dela. Você pode pegar aí mulheres que estão com problemas no negócio. O que tá acontecendo? Como é que você tá? Como é que tá seu relacionamento? Você tá com problema? Tô com problema disso, tô com problema daquilo. E quando a gente fala de sexualidade, tá muito ligada ao corpo, a como a pessoa se vê, a imagem dela. E isso vai influenciar até ela abrir uma câmera e gravar um vídeo. Sim. Entende? Vai influenciar. E ela vai ficar com vergonha, porque ela vai ficar... Eu conheço mulheres que são lindíssimas. Olha assim, nossa, mas tem vergonha. Você tem vergonha de que? Você tem vergonha, gente? Eu não tenho nem barriga sarada, não tenho vergonha. Porque é uma questão interna. Ela pode fazer 50 mil plásticas. Ela vai continuar com vergonha de abrir uma câmera porque ela tem que tratar o interno dela. Tem algo que não está legal. Não está casando o interior com o exterior. E aí, quando a gente faz esse cuidado, tem esse cuidado, né? Vai tudo refletir, vai tudo melhorar, né? Você já teve algum caso, assim, que aconteceu da pessoa... Tava assim, né? Você via que tava refletindo até dela não conseguir, às vezes, fazer um conteúdo que era importante pro negócio dela, e aí depois ela destravou com o tratamento. Tenho alguns, mas eu tenho um case aí de uma empresária que... Ela tem o negócio dela, né? Mas vivia enrolada num relacionamento abusivo, real, né? Abusivo de violência mesmo. E ela não conseguia sair, isso influenciava em todas as áreas da vida dela. E a gente começou aí um tratamento com terapia, com sessões, e ela conseguiu, né, destravar, sair, e ela tá alavancando, assim, nos negócios dela. É incrível, assim. A gente fala, o que você quer? Ela, ganhar dinheiro. O foco vira outro, né? E eu acho que eu também sou meu maior case, né? Eu era uma pessoa muito frustrada na minha vida profissional. Eu tinha questões seríssimas, assim, de entrar e sair de empresas. Eu não conseguia parar. Não me encontrava. Eu tinha, né? Eu vivia num relacionamento muito ruim. Eu tinha questões sérias com sexualidade. Questões sérias com o meu corpo. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Eu me automutilava com vergonha do meu peito, da minha barriga, né? Eu tinha muita vergonha do meu corpo porque... eu era o tempo todo colocada pra baixo. Eu era colocada nesse lugar, né? Ai, você é horrível. Ai, você é horrorosa. Que não sei o quê. Ninguém vai te querer. E eu acreditei nessa. Eu acreditei nessa afirmação. Eu acreditei. E aí, isso reverberava na minha vida profissional. Eu era uma pessoa frustrada. E aí, quando eu me encontrei na sexualidade, quando eu fui estudar, quando eu fui me conhecer, eu comecei a me amar. Isso não quer dizer que eu não ia me cuidar. Né? Eu me cuido muito, emagreci 20 quilos e tal. Passou a se cuidar muito, por você. Por mim, amor a mim, né? Um amor. E... Ela emagreceu mesmo? Emagreci muito. Tudo na minha vida mudou. Foi assim... Casei, depois de 8 anos. 8, né, Maria? 8 anos eu casei. E casei muito bem. Muito bem. Deus deu a vitória. E eu realmente me encontrei, né? Encontrei meu propósito. Ontem, quando eu tava saindo daquela escola tarde, cansadona, que eu dei uma oficina pra criança do 3º e 4º ano. Mas depois adulto. Eu falei, caramba, tô cansadona, mas eu faria isso todos os dias. Sabe? Então, é muito bom você chegar... Se encontrou, né? Então, mas é um conjunto. Hoje eu me amo enquanto mulher, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto mãe, que eu melhorei muito, assim, eu evolui muito enquanto mãe também. Então, mas foi esse encontro com a minha essência, com a minha sexualidade. Curar essa dor na sexualidade curou várias
várias áreas da minha vida. Tipo, como desbloqueou. Eu acho que a gente se descobre como pessoa. Sim. Eu falo por mim, porque assim, eu digo que a terapia salvou a minha vida. Se não fosse a terapia, eu também vivia um relacionamento extremamente abusivo, possessivo, que me diminuía o tempo todo, que eu falava dos sonhos e dos meus planos profissionais, e, nossa, você tá sonhando muito alto. Era isso que eu vi, tu tá sonhando muito alto, não? Tu não tá querendo muito pra você, não? Você olha de onde você veio, e eu guardava aquilo, e eu engordei, cheguei a ter 119 quilos, fiquei com vários problemas, também não conseguia tirar foto, não conseguia nada. E a terapia fez com que eu entendesse muita coisa, e por que eu aceitava muita, porque a gente não sai às vezes, porque a gente está tão acostumado a receber pouco, que não acha que merece mais do que aquilo. E algumas vezes eu falava, não, mas realmente eu não mereço mais do que isso, não. Isso é o suficiente. E a terapia também, que trabalhou a parte da minha sexualidade de forma bem, assim, voltada para aquilo, que me salvou. Eu falo para todo mundo. Hoje eu falo com a minha psicóloga, um beijo para você se você estiver me vendo, que ela salvou a minha vida em vários momentos, assim. E hoje eu me tornei uma empresária muito melhor do que eu era, uma mãe muito melhor, uma filha muito melhor. Eu também. Por causa da terapia. Gente, façam terapia, tá? Terapia mudou também até o relacionamento com a minha mãe, né? Sim. Eu tinha muitas questões com a minha mãe. Então, mudou o relacionamento com a minha mãe. E tem uma coisa muito interessante, Paty, que aconteceu na minha vida e que eu acho que a gente precisa pensar e falar sobre isso, né? Porque muitas das vezes a gente coloca muito pro outro. Isso é em relacionamento, em todas as relações, seja de negócios, seja na vida pessoal. A gente joga muito pro outro a mudança. Ah, mas eu sou assim porque o outro é. Ah, mas o outro não muda. E na minha vida, né, a minha cura trouxe a cura pra minha mãe. Porque o que eu criticava na minha mãe, o que eu via ela viver, né? A minha mãe, ela se curou depois que eu me curei. Então, a minha mãe tem 2 meses que se casou de novo, assim, com 67 anos, né? Viúva, 7 anos. Teve um casamento aí com meu pai de 45 anos. Aí meu pai partiu, tem 7 anos. E ela ficou esse tempo sozinha. E depois, e ela fala isso, né? Que ela vendo o meu relacionamento, a forma como eu me relacionava, começou a ter vontade também de viver isso. E a minha mãe hoje vive um romance. Teve lua de mel. Fotos no Instagram. Fotos de beijinho, né? Casou ainda com um novinho, que eu cruzando ela. Pegou novinho, né, mãe? E assim, minha mãe hoje é outra pessoa. Eu reclamava muito que a minha mãe era mal-humorada, né? Que não me apoiava. E hoje em dia, assim, depois que eu parei de jogar a culpa pra minha mãe, importante. Parei de julgar a minha mãe, parei de criticar a minha mãe e comecei a olhar ela como um ser humano, com as suas dores, como uma mulher, porque quando você enxerga só como mãe, você começa a querer julgar, né? Mas quando você enxerga como mulher e você entende que ela também teve as dores dela, as questões dela. E aí eu mudei e a minha mudança respingou na minha mãe. Relacionamento. E ela hoje é minha melhor amiga, minha apoiadora, né? Posta minhas fotos, assim, muito legal. Me apoia em tudo e casou de novo, né? Tá aí vivendo um romance, beijando na boca. E eu, pelo amor de Deus. Não, é muita coisa. Eu ver minha mãe beijando na boca. Calma aí, que mães não beijam. Mas é isso, entendeu? Então, às vezes, você tá focado no outro, não olha pra você. Mas quando você olha pra você de verdade, você influencia os outros. Uma lâmpada acesa, ninguém consegue esconder. A Bíblia fala sobre isso. É verdade. Sim. Não se esconde uma lâmpada acesa, né? Se você tiver acesa, você vai iluminar todo o ambiente onde você chegar. É o que eu acredito. Isso aí. E Vivian, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Entrar em contato, te encontrar na rede social, telefone, site, passa aí todas essas informações. Quero fazer um convite, pode? Claro, deve. Aqui, né? Dia 6 de setembro, a partir das 9 horas, eu tô organizando junto com uma parceira, Rose, a primeira edição do Congresso de Sexualidade e Bem-Estar do Rio de Janeiro. E eu queria te convidar, você que... Homem, todo ser que respira, mais de 18 anos. Acima de 18. Acima de 18, para participar desse congresso, que a ideia exatamente
desmistificar a sexualidade. Então, a gente está trazendo profissionais da área da saúde para falar sobre sexualidade. Então, nós vamos ter ginecologista, que ela é especialista em saúde da mulher 40+, urologista para falar da saúde masculina, que os homens, eles não olham para esse lado, e quando tem problemas, disfunções, a saúde no geral masculina, fisioterapeuta pélvica para falar de dores na sexualidade, tanto para homem quanto para mulher. Eu vou estar palestrando para falar de comunicação e linguagens do amor no relacionamento. A Rose também vai estar palestrando para falar de gatilhos da sexualidade, o que ativa a sexualidade. E nós vamos ter um psicólogo e historiador falando específico sobre pornografia e masturbação. Como abordar isso a nível de família. Então, assim, tá incrível, né? Nós vamos ter rodas de conversa, então vai ser o dia todo no Hotel Mercury. As vendas já estão abertas, vamos ter expositores para estar expondo os trabalhos, patrocínios, a Michelle é uma, né? Estarei que tá lá, com a gente. certeza. Então vai ser um dia, assim... Eu acho que é um dia ímpar, assim, para você entender um pouquinho mais sobre a tua saúde. Vai ser a nível de saúde mesmo. Então, eu quero convidar. E para me encontrar, meu Instagram é @sexóloga_vivian_santos, tudo junto. E lá no Instagram tem todos os meus contatos, telefone para evento, para palestra, tá bom? Tô disponível. E o evento, a pessoa compra onde? Com você? Pode entrar no meu Instagram, que no meu Instagram tem o link do Instagram do evento, que o evento tem um Instagram só. E aí tem o ingresso individual e tem pra casal. Eu quero ir casal. Então é voltado pra tudo. Mas você que é líder, né, trabalha com casais, com homens, mulheres, não pode perder. E família no geral, né? Acho que vai ser bem legal. E também, para as mulheres que vão ver esse podcast aí, um ótimo lugar para fazer network lá. Sim. Muito bom. A gente ia até falar, antes da gente finalizar, que a Vívia vai ser uma das participantes do nosso grupo de network. Nós estamos formando um grupo de network feminino aqui em Nova Iguaçu. Então, você que é uma mulher que quer se unir, que precisa de outras mulheres fortes ao seu lado, chame a gente no Instagram, peça informações, pode ser no Instagram da Vivian, pode ser no meu, Michele_Barbosas, pode ser no da Paty. @Paty Gaudêncio. Nós estamos fazendo uma pré-seleção das mulheres para participarem com a gente desse network de valor, tá? Não Isso, é trocar experiências, né? Isso aí, vamos trocar experiências e o melhor, uma ajudar a outra, tanto na parte emocional quanto na parte financeira. Vamos ganhar muito din-din juntas. É importante. E é isso. É isso. Você tem alguma consideração para fazer? Falar algo, agradecer alguém? Fazer alguma consideração? Sim, eu queria agradecer a vocês, né? Mais uma vez por essa oportunidade de estar aí falando um pouquinho do meu propósito de vida. E dizer para as mulheres assim, que você não precisa ter uma vida mediana nos relacionamentos, na sexualidade, e eu tô aqui para te dizer que você pode ter uma vida uau, que delícia. Você merece. Merecemos. Merecemos. Foi um prazer, gente. Foi um prazer ter vocês aqui. As próximas edições vocês sempre verão Paty e eu, e convidadas e convidados também para trazer muito conhecimento para vocês e dividir experiências, tá bom? Foi um prazer, Vivian. Obrigada, tá? Prazer, Vivian. E, gente, até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.